começo da década de 30, o Rio de Janeiro ganhava o Cristo Redentor. O maestro Villa-Lobos começava a compor as famosas baquianas. E o futebol brasileiro vivia a euforia do profissionalismo. O futebol, ao ser implantado aqui em São Paulo, ele era um esporte de elite. Só se admitia gente de famílias tradicionais nos clubes. E uns clubes que praticamente mandavam no futebol, 2 ou 3, eles não admitiam aquela quebra de ética que vinha desde o início. Então não se admitia, por exemplo, jogadores negros, não se admitia empregados do comércio, mas aí com o decorrer do tempo começaram a aparecer aquela famoso objeto misterioso brasileiro, aqueles propinas por fora, né? E tinha jogadores, por exemplo, que terminava o jogo, ele recebia um envelope, vinha um dinheirinho lá para pagar o tintureiro, para pagar a quitanda. Era uma forma de profissionalismo escondida. O primeiro jogo entre profissionais aconteceu na Vila Belmiro, entre Santos e São Paulo. O resultado foi uma goleada do tricolor sobre o time da casa, 5-1. Em 33, aí houve um profissionalismo declarado, eles aceitaram, já vinham os exemplos da Argentina, do Uruguai, então eles aceitaram o profissionalismo. A conservadora CBD lutou pela manutenção do amadorismo, mas os clubes criaram a Federação Brasileira de Futebol. A nova entidade foi a responsável por organizar tanto os campeonatos regionais como o interestadual, o primeiro Rio-São Paulo. Por falta de datas, as competições aconteceram paralelas e alguns jogos valeram pontos para as duas disputas. Mas o duelo entre paulistas e cariocas começou bem antes de 33. O primeiro contato entre São Paulo e Rio aconteceu em 1901, quando os jogadores de São Paulo convidaram jogadores do Rio para um encontro amistoso aqui, né? Eram jogadores entre seleções, eram jogadores selecionados em vários clubes paulistas e outros cariocas. Eles vieram pela Central do Brasil num sábado, jogaram, fizeram 2 jogos aqui, empataram os 2. 4 anos depois, de 1905, os clubes convidaram o Fluminense para fazer uma série de jogos aqui em São Paulo. Tabela organizada, vitórias dos dois lados, e o Bangu conquistou o título de campeão carioca daquele ano. O Palestra Itália venceu o Campeonato Paulista e faturou também o primeiro Rio-São Paulo da história, com apenas 3 derrotas em 22 jogos. Só entre 1950 e 1966, o Rio-São Paulo foi regularmente disputado. Morreu porque a seleção brasileira, que se preparava para a Copa da Inglaterra, desfalcou as equipes. Tanto que 4 clubes foram declarados campeões: Vasco, Botafogo, Santos e Corinthians. Já em 93, um vazio deixado no calendário pela disputa das eliminatórias da Copa de 94 fez nascer um novo Rio-São Paulo, vencido pelo Palmeiras. Era o super time de Vanderlei Luxemburgo, também campeão paulista e da Libertadores daquele ano. O Rio-São Paulo só voltou a acontecer 4 anos depois. E na decisão, lá estava Vanderlei Luxemburgo outra vez. À frente do Santos, o treinador comemorou mais um título ao empatar com o Flamengo em pleno Maracanã. Nós conseguimos a conquista lá dentro do Maracanã com o gol do Juari, que eu tirei um lateral, coloquei o Juari, um menino lá, que era a ponta esquerda, ele acertou uma pancada de fora da área e fez o gol. Então aquilo ali foi bastante marcante, porque o Maracanã lotado, cheio de rubro-negro, você conquistar lá dentro é bonito. O último campeão é o São Paulo, que bateu o Botafogo de virada no Morumbi por 2-1. 2 gols do artilheiro Kaká. Estava nos juniores, fui chamado para o profissional, então esse torneio aí acho que sempre vai ficar marcado como especial, né? O primeiro. O retrospecto do Rio-São Paulo é favorável aos paulistas. 19 títulos contra 9 dos cariocas. O vencedor do Rio-São Paulo deste ano participa em julho da Copa dos Campeões, um atalho para a Libertadores da América.